E por que eu não sinto pena? Eu não sinto pena com o que aconteceu com eles, cara, por dois motivos. Primeiro, porque eles escolheram essa vida, e eu vou falar isso mais pra frente. E segundo, que eu não sinto pena porque bandido não tem pena. O bandido, ele não tem pena quando uma pessoa entra numa comunidade sem querer e eles vão lá e metralham o carro sem nem saber se vai destruir uma família, se vai matar alguém, se uma família vai perder um filho, se uma família vai perder um marido, uma esposa. Eles não estão nem aí, eles não têm pena, eles vão lá, metralham o carro, não quer nem saber, né, a desgraça que ele vai causar para uma família. Então ele não tem pena. Ele não tem pena quando eles cismam com alguém dentro da comunidade. Eles vão lá e matam a pessoa da forma mais cruel e brutal possível. Eles não têm pena, eles não querem saber se a pessoa não tem envolvimento com tráfico, se ela tem, se ela não tem. A pessoa tá lá muitas vezes passando perto, ou então ela tem que ir naquela comunidade para fazer alguma coisa, visitar alguém. Eles vão lá, cismam com a pessoa e matam a pessoa da forma mais cruel possível. Ou seja, eles não têm pena, né? Eles não têm pena de extorquir covardemente os moradores. Eles não têm pena. Eles não têm pena de aliciar crianças para entrar pro mundo do crime. Eles têm pena, eles não têm pena, eles vão lá e aliciam mesmo. Então, já que o bandido não tem pena de destruir a vida de diversas pessoas, direta ou indiretamente, eu também não sinto pena com o que o Estado fez de eliminar mais de 100 e poucos deles. Não tenho pena. Acho que acho que era isso que tem que ser feito mesmo, né? Porque já que se prender, o judiciário bota na rua de novo, então o melhor é eliminar, né? E eu tive um amigo que, se eu não me engano, esse ano fez no ano passado 20 anos que ele faleceu. Faleceu não, ele foi morto. Ele tinha muito. E você olhava pra ele e você falava, cara, esse cara tem trejeito que ou esse cara já é do movimento ou ele vai entrar logo em breve. Há 20 anos atrás, ele era 2 anos mais novo que eu, então ele devia ter uns 16, 17 anos. E ele acabou enveredando por esse crime, por esse caminho. O pai dele ele acabou enveredando por esse caminho. A gente, que era amigo dele na época, antes dele entrar por esse caminho, a gente tentou de uma certa forma salvar ele para ele não entrar nesse caminho. A mãe dele fez de tudo para que ele não entrasse nesse caminho, mas ele acabou escolhendo entrar por esse caminho, sim, por influência do pai, que já era desse caminho ou não sei, mas ele escolheu entrar nesse caminho, até que teve um dia que ele... E eu falo que ele entrou por esse caminho porque eu tenho certeza, porque uma vez eu fui no morro, onde ele começou a fechar, né, como a gente fala aqui no Rio de Janeiro, né, quando o cara tá numa favela no mundo que a gente fala, o cara tá fechando na favela tal. Eu fui lá nessa favela e eu vi ele com uma arma de guerra, então eu posso falar que ele entrou por esse caminho porque eu vi. E aí houve um confronto, e aí naquela troca de tiros ele acabou sendo alvejado pela polícia. Segundo quem viu o corpo dele, ao que tudo indica, ele levou uma rajada de fuzil e acabou morrendo. E já naquela época, a mãe dele, né, teve o mesmo comportamento que a mãe desses rapazes que morreram tem. A maioria, né? Ah, não, que era inocente, era só um menino, porque a polícia não tinha que fazer isso, ele era um bom menino, era um inocente. Comportamento muito igual à mãe desse meu amigo que foi morto. Se você, na época, ela já dizia isso, que ele era inocente, que ele não fez nada, que ele era um bom menino. E se você perguntar hoje, 20 anos depois da morte dele, a mãe dele vai continuar dizendo que ele era um bom menino, que ele era inocente. Então, enfim, ou seja, a dificuldade da família em reconhecer que aquele rapaz era um criminoso é muito grande, né? Infelizmente, para muitas pessoas é difícil enxergar a verdade. Aí entra num ponto, a culpa é dos pais? Cara, eu acho que em parte sim. Eu acho que a culpa é dos pais quando os pais eles deixam de ensinar o caminho certo, mostrar o caminho errado, ensinar o caminho certo. Se ele deixa de fazer isso, a culpa é dele. A culpa é dos pais se ele não impõe limite aos filhos. A culpa é dos pais se eles não punem os filhos quando os filhos erram. Se o pai não faz esse tipo de coisa,
aí sim o pai ele tem responsabilidade, né? E aí, mas ao mesmo tempo eu também acho que o pai não tem responsabilidade, porque chega uma hora que o filho ele vai tomar as próprias decisões pela cabeça dele, pela vontade dele. Falando por mim e por vários amigos, não vou falar de mim, os meus pais me ensinaram os valores, o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. Eles me ensinaram. Minha mãe, que tinha um perfil de criação um pouco mais duro, mais rígido, muitas vezes me punia, me ameaçava se eu fizesse algo errado. Se eu fizesse, ela me punia, e mesmo assim eu fiz um monte de besteira, mesmo ela me ensinando o caminho que era certo, que era errado. E meu pai também. Minha mãe tinha uma criação mais dura, mais rígida. Meu pai também me ensinou o que era certo, o que era errado, mas aí tinha uma postura mais liberal. E mesmo assim eu fiz um monte de besteira. Óbvio que eu não tô querendo comparar as besteiras que eu fiz com entrar pro mundo do crime. Óbvio que eu não tô querendo comparar uma coisa com a outra. Só tô querendo ressaltar que por mais que os nossos pais ensinem pra gente o que é certo e o que é errado, uma hora a escolha é nossa e a gente vai lá e a gente faz besteira mesmo. Ou inconscientemente você acaba fazendo besteira, ou conscientemente você sabe que aquilo é errado, mas mesmo assim você vai lá e faz, né? Então chega uma hora que os seus pais não vão estar perto de você o tempo inteiro. Chega uma hora que você começa a pensar por si próprio e você toma as suas decisões, certas, erradas, boas ou ruins. Eu acredito que muitos desses rapazes que enveredaram para esse mundo do crime tiveram educação dos pais, mas eles escolheram entrar por esse caminho, né? Ou seja, eles são responsáveis pelas próprias escolhas. Outro ponto, a culpa é do Estado? Em parte sim, porque o Brasil, o Estado, ele cria desigualdade. A gente cansa de ver o Brasil um país com problemas básicos seríssimos, problemas com educação, saúde, segurança, saneamento básico. E o Brasil, com todas essas carências, você cansa de ver aí político aí aumentando regalia, aumentando privilégio, aumentando o próprio salário. Hoje eu vi, inclusive, que o Vale Alimentação, se não me engano, um dos vereadores aqui do Rio de Janeiro, o Vale Alimentação, ele é maior do que o salário mínimo da população. Ou seja, o próprio Estado cria a desigualdade absurda que o país vive, e dinheiro esse que não é para regalia de político. Os nossos impostos, na prática, eles acabam servindo para quê? Para bancar farra, regalia, privilégio do poder público. Na prática, infelizmente, é isso. Quando, na verdade, esse dinheiro tinha que ser para educação, saúde, infraestrutura, segurança. Se o dinheiro fosse investido nisso tudo, o Brasil seria um país melhor, mais igual, com mais oportunidades, e, consequentemente, as pessoas não entrariam para o mundo do crime, porque eu entendo que o Estado também empurra para isso. Então parte a culpa do Estado. E por que eu digo que é culpa do Estado em parte e não por inteiro? Porque eu vou voltar no ponto que eu falei antes. Por mais que as escolhas são deles, por mais que o Brasil tenha problemas seríssimos em educação, segurança, saneamento básico, saúde, esses negócios todos, no final a escolha é deles, porque diversas pessoas, nós brasileiros, convivemos com esse tipo de problema desde quando a gente nasce. Nossos pais conviveram, nossos avós conviveram, muitos conviverão, porque eu acho que esse tipo de problema no Brasil não vai mudar tão cedo, mas mesmo assim, muitos escolheram em não seguir o caminho do mal, não seguir o caminho do crime. Eles estão no crime por quê? Porque eles escolheram. Por mais que o Estado tenha problemas seríssimos, volto a falar, a escolha foi deles. Então por isso que em parte a culpa é do Estado, mas grande parte da culpa é deles. E aí você vê um clamor de uma mãe, né? Inclusive o rapaz teve a cabeça, foi decapitado, né? E aí eu volto a falar, cara, eu não sinto pena, porque, cara, se esses criminosos que morreram, os que estão vivos, eles não vão ter pena de se alguém, sei lá, dever na boca de fumo, eles não vão ter pena de ir lá e cortar a cabeça dele. Então se ele estivesse vivo, ele ia cortar a cabeça de alguém como punição, ele ia cortar a cabeça de um faccionado rival, ele ia cortar a cabeça de alguém que deu algum desfalque no mundo do crime. Ele poderia cismar com alguém e ir lá e cortar a cabeça da pessoa por pura maldade, porque a gente sabe que bandido faz isso mesmo, a gente sabe que eles fazem. Então, fizeram com ele aquilo que ele mesmo faria, se é que já não fez quando estava vivo. Então não sinto pena.
Então ele faria isso, né? Como eu falei, a escolha de entrar no mundo do crime foi deles mesmos. E no fim, para encerrar aqui, o que aconteceu com esses rapazes, a culpa é deles mesmos. Eles sofreram as consequências das próprias escolhas que eles fizeram. A culpa é inteiramente deles. Então não sinto pena. Eu sinto pena sim dos policiais que morreram, que morreram no passado na tentativa de fazer o Rio de Janeiro mais seguro. Eu tenho pena sim deles. Agora, pena de criminoso que morreu, não. Porque, repito, eram criminosos, não eram inocentes, eram criminosos. Então não sinto pena. E como o Brasil é um país que tem um sistema prisional que ele é muito mais piora o bandido que já entrou do que regenera, ou seja, ele entra na prisão, ele sai pior do que ele entrou, não cumpre a pena porque o Código Penal brasileiro é ridículo, ainda tem um judiciário que muitas vezes atrapalha o trabalho da polícia, porque a polícia prende, o judiciário vai lá e solta. Então, diante de todo esse cenário, eu acho que sim, o melhor cenário é eliminar esses bandidos. Se a gente tivesse um Código Penal justo, duro, que punisse, se a gente tivesse um judiciário que ajudasse a polícia, se a gente tivesse um sistema penitenciário que recuperasse criminoso, talvez eu não fosse a favor que criminoso fosse morto. Mas como não é o caso, eu acho que eliminar é o melhor caminho. E aí entra um outro ponto. Mas o Rio de Janeiro vai mudar? Cara, eu acho que não, cara, porque pelo que eu acompanho, o Brasil começou a ter esse tipo de problema, falando da segurança pública, eu não estou falando de problemas, outros problemas do Brasil. Em relação à segurança pública, lá para os anos 70, que começou o negócio de tráfico em morro, armas pesadas. Ou seja, a gente vai para meio século que o Rio de Janeiro enfrenta esse problema. O Brasil como um todo, vou falar mais especificamente de Rio de Janeiro, porque é onde eu moro e é onde aconteceu a mega operação. Então são quase meio século vivendo esse tipo de problema. Entra partido, sai partido, não muda nada. Entra governo, sai governo, não muda nada. Por quê? Porque a partir do momento que entra governo, sai governo, não muda nada. Entra partido, sai partido, não muda nada. Isso é sinal que o Estado não tem interesse em tomar medidas para acabar com esse tipo de coisa. Acabar não vai acabar porque todo país tem criminalidade, até país de primeiro mundo tem criminalidade, mas digo, reduzir ao máximo a ponto que a gente possa falar, o Rio de Janeiro é um país, é um lugar seguro. O Brasil é um país seguro. Para isso acontecer vai demorar muito. Eu tenho 37 anos de idade. Eu não sei se um dia se eu vou estar vivo para ver um Rio de Janeiro seguro, um Brasil seguro. Eu acho que eu não vou estar vivo para ver isso. Porque na minha opinião a questão do Estado não é falta de interesse, não é falta de... não é querer e não conseguir. Acho que o problema do Estado no Brasil o Estado, na minha opinião, e por tudo aquilo que a gente vê e que a gente tem lido e visto sobre a mega operação e a violência no Rio de Janeiro no Brasil, pelo que a gente vê, principalmente por parte da esquerda, é que existe uma boa parte do Estado que não tem interesse em combater a violência no Brasil. E por que não tem interesse? Porque deve ter gente que se beneficia disso, e como dizem Tropa de Elite, trabalhar dá trabalho. Para você fazer o Rio de Janeiro, o Brasil, um país seguro, dá muito trabalho. Vai ter que mexer em muito vespeiro, vai dar muito trabalho. Não vai ser uma coisa que vai se resolver em 1, 2 governos. Vai ter que ter um trabalho contínuo de vários governos. E tudo isso gera muito trabalho. Vai ter gente que vai ser contra. E é aquela coisa, né? Trabalhar dá trabalho. E como eu falo muito, é muito mais fácil o Estado dar segurança para ele mesmo e suas famílias do que dar segurança para milhões de cariocas e milhões de brasileiros. Ele vai ter a segurança dele e da família dele. O povo, a maioria deles não tá nem aí. Então por isso que eu acho que a situação dificilmente vai mudar, e se mudar vai ser daqui a muito, muito, muito tempo, porque na minha opinião não é uma questão de tentar e não conseguir. Na minha opinião é falta de interesse do Estado em combater a questão da segurança pública. E voltando a falar sobre o saldo final dos centos e tantos mortos, eles apenas escolheram fruto das próprias escolhas. E sinceramente, você acha que isso vai diminuir o interesse de jovens em entrar no mundo do crime? Eu acho que não. Vão continuar jovens com interesse de entrar no mundo do crime, sim. Infelizmente. Esses cento e tanto que morreram, se duvidar, já foram até repostos pela facção. Porque, no final,
a escolha entre o bem e o mal é da própria pessoa.